Na verdade, nós vamos ler alguns versículos do capítulo 1, do capítulo 2 e do capítulo 3. Os primeiros dois versículos estão em Gênesis capítulo 1, dos versículos 27 a 28. Assim diz a palavra de Deus. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Próximo versículo, capítulo 2, versículos 8 e 9. E plantou Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele um homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Capítulo 3, versículos 1 a 8. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Último versículo, capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E o último, versículo está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 12 a 13. Eu vou ler. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Oremos. Grande Deus, nós queremos pedir nesse instante que o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações a palavra que aqui foi lida e nos ajudar a viver esta vida para a honra e glória do Teu nome. Dê-nos o entendimento que vem através da Tua palavra. E, ó Deus, me auxilie na explanação desta palavra tão preciosa para as nossas vidas. No nome do Senhor Jesus. Amém. Que vontade de dizer: chega, eu não aguento mais. A gente tem ouvido essa palavrinha muitas vezes, constantemente nos nossos dias. Chega, eu não aguento mais. Quando eu abro a televisão, ligo a televisão, é problema sobre política, é um caos na família, é um caos na sociedade. Chega, eu não aguento mais. Só se falam disso. Para onde eu miro os meus olhos, há o caos. O que está acontecendo? Para onde fugir? Eu tento buscar nos esportes, mas até nisso já não há mais prazer, não há mais graça. Eu tento fugir, mas não adianta, por mais que você se abstenha de todos os meios de comunicação, há um caos presente, cada vez crescente na nossa sociedade, nas famílias desfragmentadas, fragmentadas, nas igrejas, há desânimo, há dor,
a falta de esperança. Por quê? Por que isso tem dominado os homens? Onde há escapatória, e há escapatória para isso? Quantas perguntas são feitas? E dentre elas a última, há esperança para tudo isso? Para onde fugir? Aonde me firmar? A palavra de Deus, meus queridos, graças ao bom Deus, é a única que pode dar resposta a essas perguntas. É a única coisa que pode nos alimentar e ao mesmo tempo trazer a paz que o nosso coração tanto anseia em meio a este caos que nós vivemos. E realmente nós vivemos em meio a este caos. Podemos até negligenciar por pouco tempo, mas somos dominados por ele. E isso tem feito homens, mulheres, jovens, crianças esmorecerem, ou até buscarem tantas outras coisas, a fim de se esquecerem desses problemas. A palavra de Deus é muito clara em relação ao porquê, ao como foi a sua solução, na verdade, a solução do caos, e qual é a esperança para o cristão, para aquele que confia na palavra. A priori, meus queridos, essa pregação é para aquele que confia na palavra de Deus como sendo autoridade sobre a nossa vida. Se você veio hoje aqui e confia que realmente a Bíblia tem autoridade sobre a sua vida, que ela é inerrante, meus irmãos, há uma palavra de esperança para você e para mim hoje. Há respostas a serem respondidas hoje. Portanto, essa é a prerrogativa inicial desse sermão. Ela é autoridade para a sua vida? Você confia piamente nas palavras que irão ser ditas? A palavra de Deus começa na narrativa que nós lemos, falando a respeito de uma criação perfeita, de um Deus perfeito que criou todas as coisas em ordem e perfeição. Esse caos que nós vivemos, ele não era assim, não existia este caos no princípio de todas as coisas. Nós vemos aqui nos primeiros 2 capítulos de Gênesis, que nós lemos vários pedaços dele, que Deus criou um mundo, e com apenas o poder da sua voz, com o ruá, com a sua voz, todas as coisas vieram, e vieram do nada, e se fizeram. O poder de Deus, Criador, que fez todas essas maravilhas que nós contemplamos na terra, foram formadas pelo poder unicamente da palavra de Deus. E não somente pelo poder do Senhor, na verdade, por esse poder, mas um poder que criou todas as coisas em ordem, criando um ambiente para que todos os seres viventes ali pudessem se locomover, na verdade, pudessem se fixar na terra. Ele prepara o ambiente para depois os animais. Mas, acima de tudo, a palavra de Deus fala que no final da sua obra, no final da criação, ele criou algo especial, que foi o homem. Ele formou o homem do barro. Na verdade, nós vemos aqui a intimidade do Deus Criador com a sua obra-prima. Não foi agora pelo poder da sua palavra, foi agora o Senhor Deus vindo e criando o homem, formando o homem e soprando nas suas narinas. Que intimidade há entre o Deus Criador e a criatura, o homem. Há uma intimidade, há um cuidado maravilhoso. Somos obras das suas mãos, a palavra de Deus diz. Nós somos feituras dele. Fomos criados à sua imagem e semelhança. E fomos colocados em evidência na criação. E o relato que nós lemos aqui, na palavra de Deus, foi que Deus, ainda mostrando o seu cuidado e bondade, coloca Adão no Éden. Um local certamente muito lindo, como nós vemos aqui na narrativa. Um local onde ele iria trabalhar, mas um local onde Deus também criou, bem no centro, 2 árvores. Uma árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal, na verdade, era um lembrete para Adão. Era um lembrete. Adão foi criado como sendo autoridade nesta terra, mas aquela árvore do bem e do mal mostrava a Adão que havia alguém superior a ele. Ele não poderia tocar e não poderia comer daquele fruto. Em outras palavras, há um significado aqui maior, que há um rei, há um Senhor que coordena e está acima de Adão. Aquela árvore representava que havia um Deus governando todas as coisas.
E é muito interessante que uma vez um adolescente me fez uma pergunta: como era Adão quando ele olhava para aquela árvore? E é claro que nós não conseguimos conceber ao certo como era, porque nós não temos mais o livre-arbítrio que foi dado a Adão. Mas uma explicação que me veio uma vez à mente lá no seminário foi que ele olhava para aquela árvore e dizia: louvado seja o Senhor, porque tudo fizeste com maravilhosa mão e com uma mão, um conhecimento tão profundo que eu não posso tocá-lo. Glórias ao Senhor, porque eu não posso ter essa árvore, porque o Senhor proibiu. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E nós vemos, meus queridos, que Deus aqui cria o homem, e ele tem uma autoridade, mas é uma autoridade que é derivada. E ele também é limitado, ele não é soberano. Mas nós vemos que Deus fez um pacto então com o homem. O pacto entre Deus e o homem. Havia um pacto aqui firmado, chamado Pacto das Obras. E tinha uma condição: obedecer. Adão teria que obedecer a Deus. Mas havia uma consequência da desobediência. E Deus declarou de uma forma bem nítida na sua palavra: a morte viria sobre ele, caso ele desobedecesse. Mas havia uma outra condição, muito maior do que a morte, era se a sua obediência lhe daria vida, imortalidade. E o símbolo dessa imortalidade era a árvore da vida, a qual ele podia usufruir a todo instante que estava ali no jardim. Esse é o nosso Deus, que cria todas as coisas com perfeição e com um cuidado sempre eterno. E assim foi o princípio de todas as coisas. Meus queridos, a gente percebendo aqui como Deus cria e dá dons aos homens, eu fico imaginando que perfeição era o jardim do Éden. Que maravilha o homem, toda viração do dia, vir o próprio Deus conversar e ensinar a este homem. Havia sim perfeição sobre a terra, e havia um cuidado divino para com ele, tanto que Deus proveu a Adão um grande ensino, e através desse ensino lhe deu a sua companheira para cuidar. E aqui fundamentos essenciais, eu gostaria que você gravasse nesta manhã esses fundamentos essenciais que o homem devia cumprir através desse ensino. Estava Adão só, quando Deus coloca diante dele todos os animais. E dar o nome aos animais, meus queridos, é ter posse sobre eles. Quando alguém lhe dá um nome, o seu pai e a sua mãe lhe deu um nome, não é verdade? Eles têm autoridade sobre você. E dar o nome aqui era o primeiro ensino que Deus queria mostrar a Adão. Que ele tinha sim autoridade sobre a criatura, mas na verdade uma autoridade derivada em dar o nome. E ao dar nome aos animais, Adão percebeu que estava só. E nisto Deus, da sua costela, retira a sua costela e forma a Eva, a sua companheira. E é interessante que ele dá nome à sua companheira. Que senso maravilhoso que nós vemos aqui do Senhor ensinando a Adão que ele tem autoridade sobre os animais, e agora aquela companheira que veio do seu lado, a qual ele protege, e veio do seu lado ali do coração para amá-la, também ele tem responsabilidade e autoridade sobre ela, e ela uma submissão perfeita a ele. Nós vemos como Deus ensina aqui o homem e mostra a toda a criação que Deus tem autoridade sobre o homem, mas o homem também foi dotado de autoridade, a perfeição nesse Éden. Meus queridos, Deus colocou o homem no princípio, ali no jardim do Éden, e descreveu todo este processo para mostrar que ele tem o controle sobre todas as coisas, que ele criou o homem e toda essa natureza com perfeição. Só que nós vivemos num caos. Por quê? Por que nós vivemos nesse caos? Se Deus criou o homem como sendo seu representante, se tudo que era perfeito e bom estava ali no jardim do Éden, mas o que aconteceu? E a palavra de Deus vai nos dar um segundo ensino, que ocorreu um caos total na verdade quase total sobre a terra. Meus queridos, a Bíblia declara bem no início da sua narrativa que havia paz, que havia ordem, mas foi afetado por algo chamado pecado. E o caos teve um agente primário, um agente incentivador, que foi Satanás. A Bíblia pouco fala do nosso inimigo da alma. A Bíblia
não se detém em muitos versículos falando a respeito do inimigo da nossa alma. Na verdade, a Bíblia fala muito mais a respeito do nosso Senhor. Fala a respeito do nosso Senhor. Fala a respeito de Deus. Fala a respeito de Jesus Cristo. Mas nós vemos aqui que na palavra de Deus ela declara que Satanás era um anjo e era a criatura perfeita de Deus. Se você olhar comigo no livro de Ezequiel, na verdade nós não vamos ler os versículos, mas Ezequiel capítulo 22, dos versículos 11 a 15. Ezequiel está falando sobre o rei de Tiro, mas ele muda toda a dinâmica da sua fala, como se dizendo que sobre aquele rei havia ali uma personalidade ao qual ele destaca sendo o próprio Satanás, em que ele andava no meio do jardim, em que ele era formoso, maravilhoso, mas ele mudou ali a sua feição, ele mudou o seu comportamento, e ali, na verdade, Ezequiel expressa e dava os vislumbres de quem era Satanás. Satanás era um anjo perfeito do Senhor, era um alto anjo, que servia ao Senhor, mas ele se rebelou contra o próprio Deus. Em Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 14, o pecado de Satanás aqui é declarado, por causa do seu orgulho, ele queria ser como Deus. Ele foi expulso. E ele desceu à terra. E é interessante, meus queridos, que a Bíblia declara que a primeira coisa que Satanás fez foi tentar um golpe contra o Senhor. Ele queria invalidar a estrutura de autoridade e perfeição que Deus criou. Cada símbolo do reino e governo que Deus havia instituído, ele queria quebrar. E é por isso que ele veio à terra. Vamos perceber mais ou menos, meus queridos, vamos perceber como Satanás age. A primeira ação de Satanás foi se dirigir ao homem como forma de serpente. E aí nós perguntamos, por quê? Por que na forma de serpente? Ele não poderia ter vindo na forma de um homem? Mas entendam como que Satanás vai começar a destruir a estrutura criada por Deus. Ele se dirige aos homens sobre a forma do mais baixo animal, para corromper o homem. Ele pega aquele animal que era o último na cadeia da autoridade. Havia Deus sobre o homem, autoridade acima do homem. O homem, autoridade acima da mulher, e ambos com autoridade sobre todos os animais. E Satanás começa lá de baixo, tentando corromper o homem através do animal. E ele se dirige a Eva por quê? Não era porque ela era frágil, ou porque era um alvo mais fácil. Ele foi para quebrar a outra estrutura de autoridade, que foi colocada por Deus. Ele leva Eva a duvidar de Deus e da sua bondade. Ele sugere a Eva que transgredisse a ordem divina e corrompesse a autoridade instituída sobre a vida dela, que era Adão, prometendo a ela que ela se tornaria como Deus. E por fim, nós vemos, meus queridos, e no hebraico é muito claro perceber aonde estava Adão. Adão não estava andando pelo jardim enquanto Eva conversava com Satanás. Não, Adão estava ali ao lado dela. E nós vemos aqui que Satanás leva Adão à sua omissão completa de autoridade que ele tinha sobre Eva e sobre todos os animais. Ele estava ali vendo tudo acontecer debaixo dos seus olhos. E em vez de proteger o jardim que Deus lhe deu, a sua esposa, Adão entregou a Satanás, tanto o jardim como a sua esposa. Ele foi omisso naquele instante. Ele foi omisso e ele, na verdade, meus queridos, ele queria obter a coroa suprema para si. Ele foi tentado a isto. E aqui está a razão do caos, meus queridos. A razão do caos que nós vivemos é por causa desse ato que aconteceu há muito tempo atrás. E por causa dessa queda. E por causa dessa queda, nós vivemos neste caos. Por causa do pecado que adentrou o mundo, nós vivemos sobre esse caos. E dominou todas as volições dos homens. A partir daquele instante em que o homem quis ser como Deus, sendo tentado por Satanás, porque na verdade Satanás queria ser como Deus. Então ele age, ele faz um golpe naquele jardim, começando do
mais baixo da autoridade, fazendo que o nome do Senhor fosse difamado. E quais foram as consequências? O mundo agora está em rebelião. E essa rebelião dominou a todos. É interessante, estamos aqui na quinta-feira, e eu até peço perdão porque eu troquei o nome do João Wesley por João Pedro nas conversas. Mas é interessante, ele tem mais ou menos 1 ano e pouquinho. E é interessante como a rebelião, eu era assim também, por isso eu só vou jogar um exemplo, viu? Ali, não sei se a Lívia está aqui, está lá atrás. Mas o João Wesley é muito interessante que estava lá o pai Wesley, cuidando do seu filho. De repente o João Wesley sai numa carreira e pega a Bíblia. E o Wesley, com paciência, tira o João Wesley de lá, coloca na sua frente e automaticamente o João Wesley vira e volta para o mesmo local. E faz isso 3, 4 vezes. Quem ensinou o João Wesley a fazer isso? Ninguém. Ele nasceu assim, com essa rebeldia no seu coração, voltado para o seu próprio coração. A partir desse instante, meus queridos, o homem se tornou orgulhoso, ele queria ser como Deus e a sua vontade há de prevalecer. A partir desse instante, o homem se tornou rebelde contra Deus e contra todas as autoridades impostas. Por isso que há uma guerra, meus queridos. Há uma guerra em filhos obedecerem os seus pais. Há uma guerra entre os homens, na verdade as mulheres, serem submissas em amor aos seus maridos, a darem ouvido a eles, e também aos homens, de serem, na verdade, verdadeiras autoridades dentro do seu lar e aonde estão constituídos, de exercerem autoridade em amor. Mas agora há um caos, a rebeldia de pais para com filhos, de filho para com pais. Há agora um senso de quebra de autoridade, os nossos ouvidos não ouvem mais, não se submetem mais. Isso contaminou o mundo, há uma rebelião a partir desta data, meus queridos, e não há nada, humanamente falando, que possa mudar isso, porque todos nós somos assim. Todos nós temos, infelizmente, esse vírus dentro do nosso coração e somos orgulhosos ou medrosos. E o orgulho e o medo nos afastam do Senhor. Na verdade, o pecado nos afasta de Deus. Mas também nós vemos que o próprio Deus foi quem colocou o dedo ali sobre eles, porque havia uma consequência. Deus mesmo havia declarado: se vocês me desobedecerem, haverá morte. E veio a maldição sobre o homem. E então, a partir daquele instante, a dor veio ao mundo. A vida se tornou difícil, nós vemos no relato. Ali a vida se tornou difícil, nós vemos como Adão, agora para trabalhar e obter o alimento, teria que trabalhar muito e suar muito. Outra questão da dor, um exemplo da dor que veio sobre o mundo foi quando Deus falou para Eva que os seus filhos viriam com dor. Mas é um simbolismo de dor que tomou os homens, a vida dos homens, e não só afetou a eles, meus queridos, mas afetou a todos nós. Romanos capítulo 5, dos versículos 18 e 19, fazem um contraste entre a nossa condição e Cristo. Alguns trechos do versículo diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens. E no versículo 19, porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. O pecado nos tornou duros e insensíveis. Essa dureza do nosso coração em reconhecer o erro, a dureza do coração em nos submeter, é por causa do pecado. E é por causa do pecado que os homens são duros em reconhecer os seus erros. E nós vemos isso no cenário, seja político, qualquer cenário que nós olharmos, há pecado e há dureza por causa do pecado. Há omissão, há orgulho por causa do pecado. E há muitos indo em direção rápida, na verdade, correndo para uma vida assim, sem refrear-se. A aplicação que nós vemos nesse segundo ponto é que a razão do caos é porque o pecado entrou no mundo. E a partir daquele instante, as estruturas criadas por Deus foram fragmentadas. Satanás deu um golpe, meus queridos, e ele achou que arruinaria toda a humanidade e deixaria de tal forma que não seria recuperada, atingindo também a Deus e ao seu trono. Este era o intuito de Satanás.
mas ele quase conseguiu. E aqui eu vou usar o nosso terceiro e último ponto, para falar desse quase caos total. O caos não foi total, porque foi Deus quem agiu. Se você perceber bem na narrativa, depois que Adão e Eva comeram do fruto, eles viram que estavam nus e se envergonharam. Na verdade, a partir daquele instante, todas as suas volições estavam alteradas. O seu pensar, o seu agir, tudo. Havia malícia no ar, havia medo, havia vergonha, havia orgulho, havia falta do amor. E naquele instante, quando Deus se apresentou, eles fugiram. Havia o medo, a vergonha. Só que Deus foi quem veio ao encontro do homem. Foi Deus quem começou a agir primeiro e declarar: aonde está Adão? Ele sabia onde estava Adão, mas ele começou: aonde tu estás, Adão? E ele começa a fazer perguntas para que Adão refletisse naquilo que ele havia feito. E nós vemos a dureza do coração, porque Adão, quando recebeu Eva do Senhor, como num casamento, Adão declarou: tu és carne da minha carne, que maravilha, mas agora o Adão corrompido, a culpa é tua, Senhor, e a culpa é dela. E Eva, por sua vez, a culpa é da serpente, ao caos, mas mesmo assim Deus veio. E aqui nós vemos que há esperança em Deus para o caos. Tal como no jardim do Éden, houve esperança, porque eles mereciam a morte. Meus queridos, aqui está muitas vezes a resposta para aquele senso de justiça. Aonde está Deus quando acontecem todas essas coisas? Meus queridos, nós não estaríamos aqui hoje. Ninguém. Porque merecíamos a morte em Adão e Eva. Deus seria justo em exterminar com a vida naquele instante. Seria justo, mas ele se coloca agora como resgatador. E nós vemos que há uma única esperança, que o homem que deturpou a aliança, esse pacto das obras, na verdade ele precisava de um outro representante. E é interessante, meus queridos, que aqui começa um grande conflito. É claro que antes da fundação do mundo, Deus já sabia, nós não conseguimos prescrutar o que significa isso, porque Deus permitiu isso, porque nós temos que descansar na palavra em que todas as coisas estão sobre o governo do Senhor. Mas aqui, em meio ao caos, começa um conflito, mas um conflito com esperança. Entendam esse conflito, porque todo conflito que ocorre, meus queridos, ele nunca começa instantaneamente, ele sempre tem a sua história sendo formada. E aqui começa um grande conflito. O primeiro conflito é entre Deus e aquele que se rebelou e levou o homem a se rebelar. Mas aqui também começa a esperança para o homem. Já tinha uma hora determinada. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Aqui é chamado proto-evangelho. Nesse instante em que a maldição veio sobre o homem, Deus declara que viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Haveria uma luta e já estava determinado que essa luta aconteceria. E é interessante, meus queridos, que desde que a serpente ouviu isso, ela tentou, por várias vezes, acabar com a serpente, e quase conseguiu um caos. Abel morreu, aquele que era a semente. Caim matou Abel, mas Deus, em meio ao caos, levanta Sete, toda aquela geração, e a serpente age com a descendência de Caim, a tal ponto, como diz um historiador presbiteriano, que possivelmente na época de Noé haviam entre 700 milhões de pessoas, mais ou menos, no mundo, quando um homem somente, um homem foi achado justo na terra. Que caos é este que dominou a terra, em que um homem só foi achado justo diante de Deus? Em meio a este caos, Deus preserva, e não somente a ele, Abraão, Isaque, Jacó, um povo, mas esse povo cai. Esse povo desobedece, mas mesmo assim, Deus preservou a sua aliança e a sua promessa, e Cristo veio ao mundo. E no dia em que ele veio ao mundo, na verdade, nos seus primeiros anos, Satanás investiu contra a sua vida, tentando acabar com a sua vida, mas Deus preservando o seu filho, até que ele vai enfrentar agora o inimigo da nossa alma.
Cumpre-se então a palavra de Deus. Marcos capítulo 1, versículos 12 a 13 e outros evangelhos também declaram que nesse instante, aquele conflito que foi marcado, aquela luta que foi marcada, começa agora. E é o fim do inimigo da nossa alma. E não somente isto. Aqui começa a esperança, a qual muitos desde Adão morreram firmados nessa esperança, desta luta e do agir do Senhor mais à frente. Como nós que hoje vivemos pós este evento, esperando a vinda do nosso Senhor. Aqui, meus queridos, em Marcos capítulo 1, Jesus é levado pelo Espírito Santo e fica 40 dias naquele deserto, tal como o seu povo ficou 40 anos, ele fica 40 dias. E Satanás, meus queridos, é muito interessante quando eu li alguns autores, e dentre eles eu até coloquei aqui, ipsiliteris, para falar o que ele disse. Sim, tal como fizeram no Éden, acreditava Satanás que de alguma maneira poderia levar Jesus ao pecado. Chegou o grande momento. Como pode o Deus se tornar homem? Irei investir contra a sua vida. E por que não? Todos os outros homens na história caíram. Por que agora Jesus não poderia cair? Talvez Deus cometeu um engano em tornar-se homem, deve ter pensado Satanás. Agora ele tornaria-se vencível. Mas diz o autor, mas certamente Satanás não sabia que sairia deste encontro com somente uma única certeza no seu coração, que ele tinha uma esperança vazia, que ele sempre teve uma esperança vazia, e todo o seu ardor é vazio, leva ao caos. Mas ele não sabia que a sua esperança era vazia. Mas ele saiu de lá, vazio, porque Jesus venceu a guerra. Foi Jesus quem venceu a guerra e trouxe esperança aos homens. E é muito claro o eco lá do jardim do Éden se fazendo agora no deserto. Perceba bem, em pequenos, nós só temos só uns 5 minutos para falar a respeito desse eco. Jesus transforme os pães, as pedras em pães. Você está com fome, satisfaça agora o seu desejo. Olha o eco lá no jardim do Éden. Eva, olha para aquele fruto. É agradável aos olhos, coma agora. Resposta do Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Satanás tenta de novo. Deus cumpre as suas promessas, Jesus. Ele cumpre mesmo? Será que ele cumpre? Bem, eu digo que não. Por que agora não faz então algo para testar a Deus, Jesus? Pula daqui. Os seus anjos vão vir te buscar. Teste a Deus. Olha o eco lá no jardim do Éden. Homem, realmente Deus disse a você que você morreria? Eu digo que não. Teste. Teste isso, coma do fruto, você não vai morrer. Mas Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Deus restaura aqui a submissão. Na parte anterior, quando ele tenta Jesus para pegar o pão, na verdade Jesus restaura a dependência de Deus. E aqui ele restaura a submissão completa a Deus, a confiança em Deus. E por fim Satanás diz, proste-me, adore Jesus. Eu lhe darei todos os reinos do mundo, como se ele fosse o dono dos reinos do mundo. Olha a esperança vã de Satanás. Adão, obedeça-me, adora-me, sirva-me, ouça-me. E eu darei a você a minha promessa, você será como Deus. E o Senhor Jesus, ao Senhor teu Deus adorarás e só a eles dará culto. Jesus restaura a adoração. Jesus restaura a dependência de Deus. Jesus restaura a confiança em Deus. Jesus restaura a adoração ao nosso Deus. Meus queridos, ele não somente venceu Satanás, mas ele foi obediente, 100%. E nessa sua obediência maravilhosa, nos foi concedida ali na cruz. Porque ele aqui agora vence o maligno, vence o confronto. O valente agora não tem armas mais. Aquele que nos tentou não tem mais armas. Ele domina o mundo, mas ele não tem armas, porque o Senhor o derrotou. Isto é esperança para o homem,
mas acima de tudo havia uma morte ainda decretada e ele morreu. Nós não vamos nos ater a este parágrafo nesse instante, mas Jesus precisava ainda vencer a morte e dar a sua vida. O Cristo verdadeiro tinha que se encarnar, morrer e dar a sua vida como o segundo Adão por nós, e assim ele o fez. E ele foi obediente, e nós temos esperança em Cristo, por quê? Porque ele venceu o maligno, ele trouxe a paz e a vida para todo aquele que nele crê, ele reestruturou a estrutura quebrada, ele agora é o nosso suporte, ele é o nosso esteio, é a nossa pedra fundamental. Nós ainda estamos no mundo de caos, mas o Senhor está conosco. Nós estamos ainda neste mundo, só que Cristo venceu na cruz. Ele venceu na cruz e nós podemos sim ser fortes neste mundo. A nossa esperança não é vã como a de Satanás. A nossa esperança está firmada. E isso que nos leva à luta diária, a confessar os nossos pecados. Os nossos pecados são verdadeiramente perdoados e já foram na cruz. É por meio dele, e somente por meio dele que nós estamos firmados como uma igreja. E nele é a esperança para a nossa vida, para a sua família, para a nossa igreja, para a nossa nação. Eu quero concluir, meus queridos, dizendo que os reformadores entenderam isso. E não somente os reformadores, os pais da igreja entenderam isso. E não somente os reformadores e os pais de igreja, mas todo cristão que se voltou à palavra entendeu que Cristo quem governa este mundo. E por meio dele, em meio ao caos, ele faz a esperança brotar. E não somente brotar, mas ele leva o conhecimento aos homens da verdadeira esperança do mundo, que é Cristo Jesus, aquele que voltará, e em breve voltará, e não haverá mais caos, não haverá mais dor. E mesmo que você lute toda a sua vida em meio a este caos, você tem que estar firmado numa esperança de que você pertence a Ele. E que você tem um grande capitão que vai à frente, lutando uma luta que já foi ganha por Ele. Já foi ganha por Ele. Que venhamos a nos voltar sempre à palavra de Deus. E a nossa esperança está aqui. A solução para o mundo está aqui. Concluo agora dizendo que o que disse uma vez Calvino, quando foi chamado por Farel, que o confrontou, bem no início da sua conversão, para ajudar a restaurar Genebra. Genebra era conhecida como, e quem já teve o privilégio de ir para a Europa, sabe que Genebra era considerada uma das piores capitais da Europa nos anos 1500. Era o local de maior prostituição e ao mesmo tempo de bebedeira que poderia existir na Europa. E foi pela pregação do Evangelho que uma Europa mudou. E não somente Genebra, mas uma Europa mudou. Pela influência unicamente da palavra de Deus na vida dos homens. Porque ali houve, na verdade Deus colocou homens ousados que começaram a pregar a palavra. E em todo lugar onde a palavra é pregada com fidelidade e vivida com fidelidade, nesta esperança, o caos não resiste. Tal como o grande valente que tentou usurpar o trono, não resistiu ao Senhor. Assim é e será sempre, porque nós temos o nosso Senhor que venceu essa batalha, para a glória dele. Amém. Reverendo Antônio, aos sinos.